Bom Dia Ministra. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 19 de dezembro de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, com colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Eu sou Karine Melo e começa agora o Bom Dia Ministra. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, uma emissora da empresa Brasil de Comunicação. Olha, eu vou te dar aqui os caminhos para você nos acompanhar. Então vamos lá, se você quiser ver o nosso programa ao vivo, você pode acompanhar tanto pela sua TV, no Canal Gov, quanto pelo nosso YouTube, que é o @Canal Gov. A gente tem também uma outra opção, é a Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br. Lá, além da nossa TV ao vivo, você acompanha também as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça pela sua loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e acompanhar toda a nossa programação ao vivo bem na palma da sua mão. E hoje a gente encerra a temporada 2024 do Bom Dia Ministra, trazendo um balanço das ações do Ministério da Cultura. É por isso que está aqui comigo a mulher da cultura no Brasil, ela, a ministra Margarete Menezes. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também aos outros repórteres, entrevistadores que vão me entrevistar aí dos outros estados do Brasil e a todo mundo que está aí ligado, ouvindo aqui. Bom dia, ministra. Muito obrigada mais uma vez pelo convite, né? A gente que agradece. Olha a nossa sócia aqui, é a terceira vez esse ano. Né? Falou que eu já posso pedir música. Pode, né? Pode. Hoje teremos surpresa, inclusive, no final. Ótimo. Aguardem. Vamos lá, ministra. Vamos começar, então, falando das ações do Ministério da Cultura esse ano. E aí eu já queria começar falando dos recursos aí que foram empenhados aí pelo Ministério na área de audiovisual, cerca de 4,8 bi entre 2023 e 2024 em recursos aí do Fundo Setorial do Audiovisual e também leis de incentivo aí geridas pela Ancine. Queria que a senhora dissesse pra gente o que foi feito então com esses recursos, né? Esses recursos estão em que áreas aí do audiovisual? Olha, esses recursos foram injetados no setor. Primeiro, nós quando chegamos no Ministério, primeiro ano de 2023, tinha lá uma demanda reprimida também de recursos, de projetos, né, noticiados pela Ancine, e nós liberamos, foram quase 2 bilhões que estavam lá do Fundo Setorial do Audiovisual. É preciso que as pessoas entendam que o Fundo Setorial vem de um imposto a Condecine, que é cobrado justamente por quem usa, né, pelas grandes radiodifusoras. Então, todo esse setor, e aí nós estamos falando de indústria, o audiovisual conseguiu estabelecer, né, isso é muito importante para as pessoas saberem que tem um fundo que vem já da geração mesmo da economia do setor. E esse fundo, ele retorna para o setor para justamente auxiliar, né, na modernização, potencializar o acontecimento do audiovisual no Brasil. Quando nós chegamos, tinha essa injeção na Ancine, problemas que tínhamos lá também, estava parada. Então, nós fizemos primeiramente, fazer essa injeção, né, emergencial mesmo, para auxiliar o setor. Somado a isso, também veio a Lei Paulo Gustavo, que uma parte da Lei Paulo Gustavo só aconteceu aqueles 3,8 bilhões justamente por causa de uma retenção desse fundo, da falta de ter colocado esse fundo da Condecine do audiovisual para o setor. Então havia lá uma reserva, e essa reserva foi usada para a Lei Emergencial Paulo Gustavo. E aí, então, na lei mesmo, já determinava que um percentual da lei tinha que ser aplicado no audiovisual. Então, isso soma-se a todo aquele primeiro momento, né, tanto da Condecine do momento. Foi aplicado esses recursos para socorrer o setor, né? Aí os detalhes, né, dessa aplicação nós temos isso tudo detalhado com a Ancine, a gente pode depois trazer. No segundo ano, que já foi 2024 também, aí nós tivemos nosso primeiro plano anual de investimento trazido pelo Comitê Gestor
também existia isso. Nós tivemos que também reorganizar toda a governança, né? Colocar o novo Conselho Superior de Cinema, o comitê gestor da deliberação já dessa nossa gestão. Então tem todo esse tempo de exercício de você fazer isso. E aí nós lançamos o nosso plano anual esse ano, 2024, nós lançamos dividimos em várias etapas, né? Uma etapa para a indústria, e retomamos com uma ação que era muito pedida, que são os arranjos regionais. Nesses arranjos regionais, nós voltamos a ter aí investimentos nas zonas, nas zonas das empresas regionais, como eles chamam, né? As cones, e região Cone, região FAMES, né? Que são as empresas que pertencem aos outros estados fora do eixo Rio e São Paulo. Né? E reservamos, na primeira reunião, na 70ª reunião do Comitê Gestor, nós reservamos, e sempre foi assim, segundo o histórico da Ancine, uma reserva especial para Rio e São Paulo, que nós marcamos uma segunda reunião para a deliberação disso, que aconteceu agora. Então, quando a primeira deliberação saiu, houve aí uma grita, porque as pessoas não viram ali aquela reserva que tinha sido feita para Rio e São Paulo, e nós retomamos agora e fizemos essa correção. Está todo investido no setor, nós temos todos os detalhamentos, podemos fornecer todos esses detalhamentos. A gente tem uma notícia seguinte, que nunca houve um investimento dessa monta. Nós estamos sim buscando dar uma atenção ao setor do audiovisual brasileiro, porque entendemos a força e a necessidade da gente ferramentar esse setor, porque leva a cultura brasileira, né, nacional e internacionalmente. Nós estamos vendo aí, reativamos também salas de cinema, já temos mais salas de cinema do que o período histórico de salas de cinema anterior, e queremos no próximo ano trabalhar os gargalos, que é a questão da distribuição e a difusão. É necessário a gente trabalhar nisso também, mas nós estamos constantemente em diálogo com o setor. O Conselho Superior de Cinema tem representação de todas as áreas, né, da cauda longa, que eles chamam, todos os setores do audiovisual brasileiro. Paridade de gênero também. Estamos também aportando nisso uma visão de ações afirmativas necessárias, né, porque é preciso a gente colocar o Brasil na dimensão que ele é e também dar oportunidade para a sociedade, né? É um setor importante, as novas gerações vêm buscando, né, travando e trazendo para nós também novas possibilidades do uso e do ingresso de diversidades, de maneiras de usar o audiovisual brasileiro. Nós agora também estamos trabalhando os games, também estão acolhidos nas nossas políticas, né? O ambiente da cultura digital, ela é importante para nós. Então, nós estamos trabalhando em várias frentes. Todo esse fomento, ele está distribuído para internacionalmente também. Abrimos chamadas internacionais de coprodução com o Brasil. Então, nós temos expectativas que o ano 2025, 2026, nós teremos aí também um fortalecimento do setor. Agora, existem as outras características necessárias, por exemplo, a regulação do VOD, que é uma luta não só do Brasil, uma luta internacional, e nós estamos unindo forças para que a gente consiga uma regulação adequada e que fortaleça a indústria nacional. Então, não é uma coisa simples, é um envolvimento de vários elos aí, né, de vários entes, os interessados e as pessoas, as indústrias, a cadeia internacional também, que quer defender esse ambiente que privilegia, na verdade, nesse momento ainda, as empresas internacionais, os big techs, mas nós queremos trazer uma regulação que seja adequada para o Brasil. E a gente vai falar bastante disso ainda. A ministra se refere aí, quando ela fala VOD, Video on Demand, que é exatamente aí as plataformas de streaming aí que Exato. A gente contrata, né? Mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho, ministra, porque eu já vou começar a convidar as rádios, vou dar oportunidade para os nossos convidados também. Querem fazer perguntas para a senhora? A gente já vai começar com a Rádio Nacional aqui de Brasília, e a gente fala também com a Amazônia e Alto Solimões. O Gabriel Brum já está com a gente. Oi, Gabriel, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Então, ministra, sobre audiovisual, né, a gente está vendo o sucesso estrondoso aí do filme Ainda Estou Aqui, né, pré-indicado ao Oscar de 2025, bateu aí 2 milhões de espectadores no país.
Só que é um filme que é fora da curva, né? Não é comum um filme brasileiro ter um sucesso desse tamanho. Como é que a gente pode aproveitar esse momento para impulsionar o cinema nacional, atrair mais investimentos, impulsionar mais filmes, mais empresas, né? Que iniciativas do Ministério da Cultura está pensando daqui para frente? Olha, Gabriel, obrigada, viu? Um abraço a você aí da Rádio Nacional de Brasília. Nós temos, nesse processo todo, também buscado auxiliar o setor para o crescimento do setor audiovisual em várias frentes, né? Esse ano nós assinamos 2 acordos de colaboração bilateral internacionais importantes. Assinamos um com a China e outro com a França e outros também que estamos celebrando, que não diz respeito somente à produção, diz respeito a toda a cadeia que engloba as ações do audiovisual, né? Então, na questão, por exemplo, de troca de conteúdo, né, nós vamos ter a oportunidade também de ter produtos do audiovisual brasileiro sendo também dirigidos para o mercado internacional, o mercado chinês, o mercado francês e outros mercados também, assim também como teremos aqui trocas de experiências em relação à questão da indústria, a questão do setor, de você poder trazer cursos, de você poder fazer essas experiências de intercâmbio. Então nós estamos assinando esses acordos para ampliar também a presença do cinema brasileiro internacionalmente, né? Nós tivemos o ano passado alguns festivais já homenageando o Brasil, como o Festival de Beijing, como na China, tivemos para o ano seremos homenageados em Cannes também, e o Brasil volta a ter presença nesse circuito dos grandes festivais internacionais, que isso é uma forma também de você fortalecer e incentivar a nossa cultura, além de divulgar o cinema brasileiro, fortalecer internamente também, nós estamos buscando, justamente, sempre em contato com a cadeia do audiovisual, com representantes do audiovisual, entender esses gargalos. Estamos fizemos ações de abrir mais salas de cinema, estamos também buscando aí uma interação com as universidades, para que a gente consiga também, nos ambientes de universidade, abrir salas de cinema, cine-teatros. Estamos trazendo também um streaming nacional, né? Um streaming público. Estamos criando são formas da gente criar circuitos de circulação da produção nacional. É algo que a gente entende que é necessário fazer isso. Você tem que abrir formas de escoar a produção e também trazer possibilidades, né, de melhorias, de ferramentas, de modernização dos equipamentos. Nós estamos abrindo linhas também de crédito também para isso, através da Ancine, né? Então, nós temos aí várias ações que visa justamente fortalecer, modernizar, sempre buscando que esse setor que é tão importante para o Brasil tenha mais condição de representar cada vez melhor a nossa cultura, o potencial. Parabenizar também aí a Fernanda Torres, parabenizar a todos aí que estão com esse filme maravilhoso, ao Walter Salles, o diretor, né? Que é realmente importantíssimo para o Brasil nesse momento. Eu ainda estou aqui, é um filme emocionante, um filme incrível, e graças a Deus estamos aí e outros que já estão sendo anunciados, que Alto da Compadecida, né, também, muita 2, né, muito importante, né? Eu acho que o ano passado nós já tivemos algumas reações positivas, também, internamente, para tudo que nós passamos, desmonte que nós passamos. Então, a expectativa é que isso continue crescendo, e nós queremos trabalhar nos gargalos, né, que é na questão da difusão, ou seja, divulgação, e também no fortalecimento da produção do audiovisual brasileiro. A senhora teve tempo para assistir o filme? Eu fui. Eu estava já ansiosa, né, porque as pessoas me perguntavam, eu ainda não tinha ido, mas tem 2 semanas atrás, né, eu pude ver o filme, e é realmente aconselhável, né, a todos que puderem ver, que beleza, né, com um filme feito com tanta sensibilidade, né, e tocando num assunto que para todos nós ainda é muito forte, né, que é a questão da ditadura e tudo que as pessoas passaram naquele momento, e que nós não queremos que isso se repita, não é? Verdade. É isso, a gente recebe hoje a ministra da Cultura, Margareth Menezes. Ministra, de Brasília, a gente vai a Minas Gerais, ao interior de Minas, a Curvelo, porque a Rádio Centro Minas está com a gente. Bom dia para você, Lorena Lemos.
Bom dia, Karine. Bom dia, ministra Margarete Menezes. Eu gostaria de dizer, primeiramente, que é um prazer estar aqui conversando com a senhora. E eu gostaria de fazer um contexto local, saindo um pouquinho do assunto audiovisual. Eu arrisco a dizer que o Brasil ele nunca esteve tão bem assistido culturalmente quanto nesses últimos tempos. Então, eu gostaria de exemplificar aqui na minha cidade, por exemplo, Curvelo, nós temos o tradicional forró da cidade há mais de 40 anos. E graças às leis de incentivo, de fomento à cultura, foi possível aumentar os dias de festa aqui na cidade. Então, de 4 dias, que era o tradicional, passou a ser 10 dias. E muita gente aqui, muitos moradores ficou, nossa, mas como vai poder fazer 10 dias de festa? O que a gente vai fazer? Não dá para ter show todo dia, vai gastar muito. E todo mundo, no final, se surpreendeu porque começou uma gama de manifestações culturais enorme. Foi possível, né, a Prefeitura Municipal foi possível, como eu disse, através das leis de incentivo à cultura, ceder espaço para várias apresentações no decorrer desses dias. Então, nós tivemos várias manifestações, por exemplo, Folia de Reis, Encontro de Serestas, Dança do Gamba, Oficina de Forró, e claro que tudo isso ajuda não só a dar destaque à cultura local, como também fortalecer a economia, né? Visto aí o movimento na rede de hotéis, postos de gasolina, restaurantes, lojas de roupa, salão de beleza e afins. Então, visto isso, eu gostaria de perguntar à senhora o seguinte: quais que são as principais políticas públicas que estão sendo implantadas, planejadas mais recentemente para o fortalecimento do setor cultural no Brasil e especialmente, né, mais regional, né, nos municípios? Obrigada, Lorena, viu? Bom dia a você, que bom, essas notícias fazem parte mesmo desse processo que nós estamos, né, na retomada do acontecimento, do fomento cultural no Brasil, nessa linha de nacionalização das oportunidades, né? Nós tivemos 2 conquistas importantes o ano passado, né? Nós tivemos a Lei Paulo Gustavo, a Lei Emergencial Paulo Gustavo, que irrigou todos, 98% dos municípios do Brasil e 100% dos estados. Foram 3,8 bilhões que foram feitos com essa Lei Paulo Gustavo Emergencial para socorrer o setor, que atravessamos um período muito duro, além da Covid, a falta de investimentos na cultura, e também o ano passado mais 3 bilhões da Lei Aldir Blanc. Então isso, que é uma política que tem uma constância, né, que teremos aí outros investimentos haverá essa constância de repasses, né, e isso é muito importante porque quando você, na sua comunidade, na sua cidade, tem a oportunidade de ver a força cultural local, né, então isso traz para a cidade como se você ficasse, olha, eu tenho orgulho de ser daqui dessa cidade porque tem cultura, mas tem também economia criativa, e é nisso que nós estamos apostando, porque cada ação dessa gera esse retorno econômico, né? Ela atinge não só aquele processo que está acontecendo naquele momento ali, aquele evento, e aquele evento gera oportunidades para costureiras, né, para o transporte, para a área de hotelaria, e então isso reflete na economia local. Então, investir em cultura é investir também nessa dinâmica, porque o ativo principal da cultura, qual é o ativo da cultura? É o ser humano. Então, quando você investe em cultura, você está investindo, né, em ser humano, na ação humana. E é a ação humana que faz acontecer todos esses desenvolvimentos e desdobramentos da economia. Então, parabéns para a sua cidade, né? E que bom, Curvelo. E nós estamos continuando, sim, a política a Aldir Blanc de incentivo à cultura, né? E temos aí algumas políticas que estão embutidas nessa política, que é a política Cultura Viva também, que trabalha os pontos de cultura, os pontos e pontões de cultura. Nós estamos em processo de recuperação e fortalecimento também. A política Cultura Viva completa 20 anos. Temos aí a própria Lei Rouanet, nós estamos fazendo desdobramentos da Lei Rouanet, programas para chegar a essas cidades menores, a esses lugares que nunca tiveram acesso a esse mecanismo de fomento cultural. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido, de fortalecer realmente o acontecimento da cultura em todo o Brasil. E a gente já caiu nessa forrosada aí em Curvelo, hein, ministra? Poxa. Gostei, viu?
Que a gente pensa Parabéns em Minas, a Curvelo. a gente pensa em Minas, a gente pensa em sertanejo, pelo grande número de fazendas ali na região. Aí, ó, forrosada em Curvelo. Também, que vamos bom. colocar aí na nossa agenda. Um abraço para você, viu, Lorena Lemos e o pessoal aí da Rádio Centro Minas. É em julho, viu, gente? A forrosada lá. Não é isso, Lorena? A Lorena tá falando que sim. Gente, é em julho, viu? Tá todo mundo convidado. 10 dias de festa. Muito bom. Vamos combinar essa ida a Curvelo. E de Curvelo, a gente vai para Belém do Pará. Vamos lá com Rodolfo Souza, Rádio Liberal, já tá com a gente. Oi, Rodolfo, bom dia para você. Oi, bom dia, Karine, bom dia para a ministra, para os colegas, até nessa linha de pergunta da minha colega de Minas Gerais, né, da Lorena, fazia muito tempo também que a gente não observava aqui no estado do Pará a questão, né, voltada para a cultura. A gente observa grandes festivais acontecendo principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ministra, eu queria saber como é que o Ministério vai fazer para continuar apoiando culturalmente os artistas locais aqui do Pará, aqui da Amazônia, e as nossas manifestações culturais, né, como o Círio de Nazaré e outros eventos, ainda mais que ano que vem tem a questão da COP30, que vai acontecer aqui em Belém do Pará. E eu queria saber como é que o Ministério vai continuar a apoiar esses mecanismos culturais aqui de Belém e do Estado em apresentações durante a COP, para que o mundo acompanhe a cultura do Amazônia de perto, mas com uma qualidade nesse desenvolvimento cultural aqui do norte do Brasil. Obrigado, ministra. Bom dia. Olha, bom dia. Um abraço a você aí do Pará, né? Que cadê o seu nome? É o Rodolfo Souza. Rodolfo, um abraço a você, via todo o povo paraense. Para mim é sempre um momento gostoso, né? Além de ser importante, mas também é muito bom ir ao Pará, a Belém, essa terra que tem essa cultura tão, tão linda. E dizer que sim, nós estamos nesse processo de fomento cultural. Nós identificamos, por exemplo, no histórico da própria Lei Rouanet, principalmente a região norte, né, que foi a região que menos foi atendida por esse mecanismo de fomento cultural. Então nós lançamos o programa Rouanet Norte o ano passado, né, conseguimos aí com as 5 estatais um montante de 25 milhões para serem captados e executados por agentes culturais da região norte, né, para a gente fazer essa correção necessária, né? E na questão da COP, nós estamos em contato com a Secretaria de Cultura do Pará, né, de Belém, para a gente implementar, sim, apoiar os acontecimentos culturais. É muito importante esse momento para nós, porque é uma oportunidade que o Brasil está tendo no âmbito internacional muito grande, porque nós estamos aí já há 3 anos com o presidente Lula em comando de fóruns importantes. Nós tivemos o Mercosul em 2023, o Brasil foi presidente do Mercosul. Esse ano 2024, né, entregamos a COP, o G20, né? Tivemos aí o ano inteiro de G20 com programações importantes, e o Brasil requalificou o G20, entregando um outro aspecto, em outro G20 para o mundo, em outro patamar. É preciso entender o seguinte: o próximo G20 no Brasil só será daqui a 40 anos, só para a gente ter a dimensão do que foi a importância desse acontecimento para o Brasil internacionalmente. Coloca o Brasil numa rota diferenciada de acontecimentos internacionais. E o próximo ano a COP, que também tem essa mesma dimensão. Então nós não podemos perder essa oportunidade nesse momento de colocar a cultura brasileira, né, num aspecto de representação, no soft power que ela é, né, porque já é considerada uma das culturas que mais influenciam outras culturas no mundo. Nós temos vários, né, inclusive o Belém do Pará tem também uma colaboração muito bonita nisso. A cultura paraense é uma das culturas também mais elogiadas, né? Então nós temos aí um conjunto, uma conjuntura importante para investir e para aproveitar esse bom momento da COP no ano que vem. Estamos imaginando como é que vai ficar, mas também sabemos que o Belém do Pará tem o Círio de Nazaré, que reúne milhões
milhões de pessoas, eu tive a oportunidade de ver aquilo, é realmente fantástico, e a gente imagina que será um grande sucesso. Nós estamos investindo nisso e todo o governo federal está trabalhando para que essa COP traga para nós uma dimensão do que o presidente Lula nos aponta para o mundo, que é a potência e a necessidade de cuidarmos, né, da nossa biodiversidade, da nossa floresta, para dar condição, trazer aí uma consciência para a gente reverter os efeitos climáticos. A cultura também está nessa pauta. E é isso. E do Pará, nós vamos ao Ceará. Vamos chamar aqui a Rádio Nova FM, que pela primeira vez participa com a gente. Oi, Val Lima, bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, companheiros. Aproveitar a oportunidade para parabenizar pelo seu trabalho, o esforço que fez, mas a gente tem ainda muito trabalho para ser feito. Estamos acompanhados, Val, tenta falar mais pertinho do seu microfone para a gente te ouvir melhor, porque a gente está te ouvindo bem baixinho. Vamos lá. Melhorou agora? Melhorou, agora sim. Pronto, então assim, nós temos acompanhado a grande mídia, dado destaque ao volume de recursos que estão destinados do Ministério da Cultura para patrocinar grandes eventos, como filmes, shows, e nós temos acompanhado aí que grandes artistas que são independentes financeiramente, que são ricos, estão tendo abocanhando grande volume dos recursos. Eu falo isso porque já fui secretário e é muito difícil fazer cultura no Brasil, principalmente em cidades do interior, pelo Brasil afora. Ninguém quer ser secretário de cultura porque não tem recursos. Para você ter ideia, na minha cidade, Natal, Iguatu, 110 mil habitantes, o orçamento anual é de menos de R$200 mil. Aqui vem um show, por exemplo, de um grande cantor, e aí ele só num show de 2 horas, ele leva um recurso referente ao mandato inteiro. Outra coisa, ministra, nós não temos destacados na imprensa, é um erro nosso, não divulgar, por exemplo, os grandes eventos nas comunidades rurais, distritos, acabaram, eu sou estudioso do assunto, sou cordelista, sou compositor, além de jornalista, fui humorista, então eu entendo bem do assunto, tenho feito pesquisa e está acabando nas comunidades. Os municípios não têm como bancar mais os festivais de quadrilha, os teatros, pelo menos porque eu comando um programa em rede de rádio para o Ceará inteiro, são 39 emissoras, e nós acompanhamos com tristeza o teatro dos municípios fechados por falta de recursos. Tem muita coisa para ser feita. Aí eu pergunto, mesmo sabendo da sua competência, do seu esforço, ministro, o que está sendo feito para acompanhar isso e para que a gente possa ter, finalmente no Brasil, uma distribuição de recursos para a cultura mais justa? Querido, obrigado aí pela pergunta. Val Lima, né? Um abraço aí também a todo o povo cearense, né? Eu quero dizer que o Ceará tem assim colaborado muito aí para mandar um abraço aí à secretária Luísa Sela e todo o pessoal da cultura do Ministério da Secretaria de Cultura do Ceará. Dizer que o Ministério da Cultura não distribui dinheiro. O Ministério da Cultura analisa projetos, né? E os projetos, se a gente acompanhar o histórico da Lei Rouanet e o bem que ela faz, né, em relação a vários projetos que dão acesso e transformam a vida de pessoas e no Brasil inteiro. O que nós estamos fazendo é fazer uma correção histórica com a Lei Rouanet, que é o que ela precisa fazer, para chegar às outras regiões. Então nós lançamos Rouanet Norte, como eu falei, Rouanet Nordeste, acabamos de lançar agora com o Banco do Nordeste, para justamente fazer com que a oportunidade do fomento chegue a todos, né? É porque é preciso entender também que existem também muito discurso para desconstruir, atacar as políticas culturais. E se nós que somos da cultura precisamos entender isso e entender quais são esses verdadeiros gargalos, porque às vezes, quando vai o nome de um artista num musical, por exemplo, o que faz com que
o artista, o que faz com que o artista consiga aquele patrocínio é o nome do artista, mas aquele montante é para uma produção de um evento que às vezes está empregando 200, 300 pessoas. Então, o Ministério da Cultura não analisa nome de artista, o Ministério da Cultura analisa projetos diferenciados e diversos para todas as cadeias, tanto que agora nós temos também outros dispositivos, o Rouanet Favelas, para ser captados por pessoas, produtores de favelas e executados por ela, Rouanet Juventude, que acabamos de lançar junto com a Shell, para promoção para a cadeia produtiva, para quem promove projetos de formação de novos agentes, né? E também Rouanet Territórios, que é para apoiar organizações que trabalham na identificação e de territórios produtivos, a economia criativa. Então, nós estamos, sim, cada vez mais refinando e abrangendo mais, fazendo com que mais pessoas da área de cultura tenham acesso. Agora, existem também os gargalos locais, né? De cada setor, de cada cidade, e eu acho que isso aí é preciso também haver uma união mesmo, porque o setor precisa defender os seus direitos nesse sentido, né? E a gente busca também conscientizar os gestores culturais. Nós temos um diálogo muito importante com os fóruns de secretários de cultura, tanto municipais como estaduais também, nesse sentido de cada vez mais a gente refinar e fazer acontecer, dar acesso através de editais, né, para que mais pessoas e todas as cidades tenham oportunidade do fomento cultural. Então é assim que o Ministério da Cultura trabalha, buscando cada vez mais abranger, fazer uma nacionalização do acontecimento cultural no Brasil. Ministra, a senhora tocou num ponto interessante aí na pergunta do Val. Essa dúvida do Val, essa pergunta dele é a dúvida de muitos, pois né? Pois é verdade. Em relação a grandes artistas estão recebendo recursos, e a senhora fala, né, no mercado de trabalho, enquanto isso movimenta, né, enquanto esses artistas com esses grandes nomes movimentam aí o mercado. E aí ontem a ministra Luciana Santos esteve aqui com a gente, né, falando de ciência e tecnologia. A gente falou bastante como a ciência e tecnologia é uma área promissora, né, para empregos e tal. Queria saber, na cultura, ministra, existe carência na área de cultura, de pessoas especializadas em determinadas áreas? Como está aí o mercado de trabalho na cultura? Existe sim, existe. Nós estamos aí cada vez mais recebendo notícias sobre isso, a necessidade de formação de agentes culturais para todas as cadeias, né? Que quando a gente fala em cultura e arte, nós só vemos justamente a figura do artista, mas a figura do artista é a ponta do iceberg, como se diz, né? É o último elo, né? Então nós temos aí produtores, os próprios gestores, agentes culturais, nós temos aí contra-regras, técnicos de som, técnicos de luz, fotógrafos, arquitetos, a arquitetura também está envolvida nas artes, né? As artes visuais, então tem toda uma cadeia, né? Que a partir do momento que você consegue fortalecer esse acontecimento, você está irradiando emprego. O artista, ele não faz o show sozinho, né? O talento, eu sempre digo isso, o talento é individual, mas o acontecimento da cultura, do evento cultural, ele é composto por uma cadeia de trabalhadores e trabalhadoras da cultura. No Ministério da Cultura nós criamos uma secretaria de trabalhadores e trabalhadoras da cultura, nós temos também uma escola virtual, né, para a formação de agentes culturais, que é a ECUT, é um projeto. O nome da escola, depois pegue para mim, por favor. Né, que uma escola virtual, e estamos estimulando, né, com outros entes também, com outros agentes, com outras empresas que façam cursos para justamente essa formação, né, formação das áreas técnicas do setor cultural, né, tanto na questão do audiovisual como também das outras artes. A gente precisa de técnicos de som, de luz, precisamos também de toda essa parte que faz a montagem, né, o pessoal da graxa. O pessoal da graxa é sofisticado também, é preciso ter preparação para aquilo, porque ele lida com a eletricidade, ele lida, né, com arrumação de cenário. Então, tudo isso é uma cadeia enorme que o setor cultural emprega, que um acontecimento cultural emprega, e que é preciso a gente tratar. Então, nós estamos buscando fortalecer isso também. A formação de mão de obra, né, qualificada para a cultura.
Quando a gente vê, quando termina um filme que sobe aquela lista de nome de pessoas ali são todas as pessoas que trabalharam naquele filme. Assim também é no teatro, assim também é no circo, enfim, né? É preciso alimentar e fortalecer a cadeia. Nós estamos com essa preocupação. Então vamos lá, ó. O pessoal aqui do Ministério da Cultura está nos auxiliando. Chama Escute, de escola. Escute. E aí tem o site da Escute, escute.cultura.gov.br, escute.cultura.gov.br. Lá você encontra muitas informações, cursos livres, formação inicial e continuada, pós-graduação, enfim, se você se interessou, escute.cultura.gov.br. Ministra, e com isso nós vamos agora a São Paulo, vamos à Central de Notícias das Rádios Comunitárias de São Paulo, porque o Rômulo Bonfim está com a gente. Oi, Rômulo, bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, ministra, bom dia a todas. Ministra, eu quero voltar, né, no assunto da Lei Rouanet. Né? A Lei Rouanet sempre é um tema que gera polêmica na internet, nas rodas de conversa, né? E sempre tem críticas, tanto da população quanto dos fazedores de cultura, dos artistas, né? E uma dos pontos que as pessoas levantam sempre é a dificuldade da captação de recursos para os projetos. Então, eu queria entender, e na sua visão, como o Ministério da Cultura pode desburocratizar ou contribuir para que esses produtores, esses fazedores de cultura consigam captar os recursos para os projetos, principalmente quando não tem um nome grande da cultura envolvido. Oi, querido, bom dia, obrigada. Um abraço também a você, Rômulo, viu? E a todo o povo aí, todo o povo de São Paulo. São Paulo é um grande, né, centro industrial e da nossa cultura. É um polo importantíssimo, né? E assim também o consideramos. Olha, existem os gargalos, essas dificuldades, eu posso falar isso tranquilamente, eu como artista e artista baiana também, né? Ao longo dos meus 36 anos de carreira também tive dificuldade de acessar a lei. Não chegava para nós, né? Então nós estamos justamente nesse momento fazendo esse realinhamento, fazendo essa correção. Nós lançamos um novo decreto, uma nova instrução normativa que facilita também para o gestor a ele ter acesso, a ele se inscrever, a ele escrever o seu projeto para a lei. Nós não podemos criar um mecanismo de uma total desburocratização, porque é preciso ter também as responsabilidades fiscais, né? E também é uma maneira da pessoa que quer ter acesso à lei também se preparar para aquele mecanismo, né? Então ela contém realmente algumas coisas que estão estabelecidas para os projetos receber, né, o aval do Ministério da Cultura, porque acontece isso, ele escreve o projeto é analisado, se passar em toda a sua arquitetura, ele recebe o aval para ir captar. A questão da captação, nós estamos também fazendo, entendo isso, que às vezes a pessoa tem dificuldade de captar, né? E esse é o grande gargalo também que todos se queixam. O que é que nós estamos fazendo? O que é que o Ministério da Cultura está fazendo? Nós estamos buscando sensibilizar os nossos patrocinadores, né, os que já são amigos da cultura, e sensibilizar outras empresas também que entendam que investir em cultura é uma ação positiva. Por isso o governo dá esse exemplo, né? Por isso que nós precisamos fazer com as estatais também esse exercício de mostrar como é positivo. Uma empresa ligar o seu nome à cultura, ele está prestando um serviço imenso à sociedade. Primeiro porque é um direito tanto da iniciativa privada como do cidadão, está lá na Constituição, é um direito você reservar um percentual, 4% para as empresas e 6% para o cidadão que quiser fazer um investimento em cultura. Para cada R$1 investido em cultura tem um retorno, isso é um estudo que já nos dá essa resposta, de 1,80, enfim, dependendo da dimensão do evento, né? E você, além de fazer essa injeção, dar esse retorno também para a economia, você também está fazendo uma ação que vai irradiar possibilidades para quem vai receber isso, justamente para o artista, para aquela comunidade, né?
você vai fazer girar ali algum dispositivo da economia criativa das indústrias culturais, que na verdade nós precisamos entender a cultura também com essa força econômica que ela tem, né? Quantas pessoas, né, como eu, por exemplo, né, que por causa da arte e da cultura eu tive a oportunidade de dar uma estabilidade na minha vida, na vida da minha família, né? Então não é simples, porque o Brasil é muito grande, existem muitas pessoas no setor, mas nós estamos tratando sobre isso também, buscando diálogo com a iniciativa privada, para que cada vez mais existam mais empresas que não só usando a lei de incentivo, mas também sem usar, entenda que é importante investir em cultura. O Bom Dia Ministra recebe hoje a ministra da Cultura, Margarete Menezes. A gente vai preparar as rádios para uma nova rodada aí, mas antes disso a gente vai ouvir a pergunta da rádio Antena Esportiva, lá do Rio de Janeiro, Patrícia Gonçalves. Bom dia, ministra Margarete. É um prazer imenso estar aqui falando com a senhora. Eu gostaria de saber sobre os desafios e inovações. Eu sei que a senhora pegou o setor cultural em um momento de reconstrução no Brasil, teve um ano bastante difícil, mas o que eu quero saber nesse momento é qual é o legado que a senhora deixou em 2024 e vai levar para 2025. Falando também sobre desafios e inovações, o que a senhora planeja em 2025, já que o Brasil ele é um país bastante cultural, com uma diversidade cultural muito grande, quais são os planos em relação à inovação, no caso em relação a games, a audiovisual, para o setor cultural do nosso país? Bom dia, querida Patrícia, né, do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, isso mesmo. Patrícia, bom dia, obrigada, né, salve, salve aí todo o povo carioca. Prazer estar falando com vocês. Nós temos, nesses 2 anos, Patrícia, o que nós podemos dizer do legado do Ministério da Cultura? Eu acho que foi um ano de muito trabalho, muita dedicação, para a gente fazer essa reativação, essa religação do que chamamos do Sistema Nacional de Cultura, ou seja, religar a comunicação do Ministério da Cultura com toda essa cadeia, com os fóruns municipais e estaduais das secretarias de cultura, que hoje existe esse diálogo frequente, né? A implementação também, a execução dessas leis importantes, porque, para a gente ter uma ideia, é a primeira vez que o setor cultural está tendo a oportunidade de ter o fomento direto e constante do governo federal para estados e municípios, que são essas 2 leis. O fortalecimento, né, e a volta, o retorno do fortalecimento da Lei Cultura Viva, que ela age em milhares de municípios, ela já é repercutida em outros países, em 13 países. Nós estamos falando aí dos pontos e pontões de cultura, a maioria das cidades brasileiras tem, e nós estamos tendo uma expectativa de crescimento disso, né? No setor do audiovisual, nós, sim, fizemos aí, aderimos os games, né, às políticas culturais, e nós queremos cada vez mais, sim, elaborar ações diretas para esse setor da cultura digital, né? Nós estamos trabalhando sobre isso, fizemos a primeira conferência da cultura digital no ano passado, também nós deixamos, esse ano ainda, né, um legado importante, que foi também a 4ª Conferência Nacional de Cultura. Tinha 10 anos que não acontecia essa conferência, né? Vieram mais de 5.000 delegados representando os municípios brasileiros. Então, essa é uma forma de você fazer política cultural, fazer política com visão social, escutando a demanda. Então, para o ano, nós queremos fortalecer cada vez mais esses setores, especialmente entender como podemos promover mais, você me falou do audiovisual, esses gargalos, a questão da difusão e da divulgação da parte do audiovisual brasileiro. Tivemos também um acontecimento, o pessoal está me lembrando aqui, importantíssimo, que foi o G20, né? O Brasil conseguiu assinar a carta dos ministros da cultura do G20, que há 3 anos não eram assinadas. Então, nossa reunião, nossos eventos, foram 3 reuniões do G20 ligadas à cultura no Brasil, todas elas, graças a Deus, com muitos êxitos, e trazemos, assim, o capítulo da cultura como uma ferramenta de transformação do comportamento do ser humano em relação à natureza, né? E também usando a cultura como dispositivo para chamar a atenção da questão da fome
né, com uma ação global contra a fome e a miséria. Então, nós deixamos aí um legado muito importante nesse ano 2024 e 2025 queremos continuar crescendo e refinando as políticas do Ministério da Cultura para que a gente consiga chegar a todos os lugares e fazer com que cada vez mais a sociedade, o povo brasileiro tenha acesso e goste da sua cultura, vão aos cinemas assistir as novas produções do cinema brasileiro, até resgatar algumas coisas importantes. Nós estamos também trabalhando nessa questão da memória, enfim, nós queremos entregar um ambiente melhor, né, para o Brasil. Ministra, já vou começar uma nova rodada aí com as rádios, mas antes eu queria que a senhora me respondesse rapidamente. No início do programa a ministra falou sobre o VOD, né, que são os vídeos por demanda, as plataformas de streaming, porque há um projeto de regulamentação dessas plataformas no Congresso Nacional, mas a conversa lá tá complicada, né, ministra? A senhora podia explicar pra gente o que tá pegando nessa regulamentação no Congresso aí com essas plataformas aí todas? Na verdade, essa questão da regulamentação do vídeo por demanda, o que seria isso, né? É o direito, na verdade, são os direitos autorais, vamos colocar dessa forma, né? Toda vez que toca uma música na rádio, né, é recolhido ali o ECAD, a ECAD recolhe o direito autoral, o direito de compositor, nós temos isso. Nas TVs pagas já existe já uma regulação para isso. No caso dos streams, não existe regulação para isso. Então, para além do que se produz, às vezes a obra é produzida aqui no Brasil, tudo bem, mas na hora que essa obra começa a circular, então não existe o recolhimento. E o Brasil é um dos países onde o povo mais consome streams, né? Eu acho que é o segundo ou terceiro. E nós não temos um recolhimento, nós não temos aí uma lei para regulamentar isso. Dos direitos, né, também dos trabalhadores, vemos assim, direitos dos trabalhadores, os autores, os atrizes, né? Então é preciso haver aí uma regulamentação, porque nós estamos falando de indústria. Então esse ambiente nosso desregulado deixa esse vácuo de uma perda muito grande para o setor da indústria do audiovisual brasileiro. Então essa regulamentação nós queremos tratar sobre isso. E não é uma coisa fácil, e não é só o Brasil que está nessa luta, né? É uma luta internacional. Nós temos aí buscado trazer para diálogo com os parlamentares, para a gente buscar fazer uma lei, quando essa lei for passada no Congresso, ela contenha, certo, regras que realmente venham favorecer ao audiovisual brasileiro. Então, na verdade, muito diálogo, preciso muito diálogo. Estamos em diálogo também com o próprio setor, né, chamando a sociedade civil para a importância dessa regulação, porque isso pode trazer retornos importantes e que vai ajudar justamente a potencializar toda essa área do nosso audiovisual. Então é isso que nós queremos. Estamos até conseguindo algum diálogo, sim, por parte do Congresso, e eu tenho até que agradecer, de uma certa forma, esses 2 anos, né, das nossas vitórias no Congresso. Nós conseguimos a regulamentação da cota de tela, que estava vencida. Isso significa que teremos mais cinema brasileiro nas telas de cinema, na televisão. É uma regulamentação importante, que tinha 2 anos que tinha vencido. Nós perdemos aí espaço nessa questão. Nós conseguimos regulamentar a aprovação da regulamentação do Sistema Nacional de Cultura, que vai aí, teve uma pergunta sobre aquela questão, né, lá do Ceará, né? Então, nossa regulamentação do Sistema Nacional de Cultura vai colocar as responsabilidades das cidades, dos estados e do governo federal em relação ao acontecimento cultural, né? E outras coisas importantes, o nosso marco regulatório do fomento. Agora nós temos um marco regulatório aderente, adequado para o acontecimento cultural. Então isso vai dar para o gestor maior segurança para a execução, melhor para quem administra, no caso, uma visão melhor de como está sendo executado aquele projeto, para a fiscalização também, porque esse mecanismo ele tem um formato de que, se houver algum desvio de finalidade, o gestor ele é chamado para prestar ali uma correção àquela aplicação do fomento, né? Então, esse marco é um marco que traz mais segurança
para a efetivação do acontecimento, da execução dos projetos culturais. Então, nós temos 3 ferramentas importantes, né? E tudo isso vai favorecer a cultura brasileira. Sem dúvida, ministra. Agora a gente vai fazer aquela parte que eu gosto de chamar que é a parte que a gente liga o turbo. Perguntas rápidas, respostas rápidas, e vamos ver quantas rádios a gente consegue contemplar. Gabriel Brum, Rádio Nacional. Ministra, a gente está falando agora no momento de redução de despesas, corte de gastos, né? Eu queria saber como é que está o orçamento da cultura para o ano que vem. Se vai manter o mesmo nível de investimento que teve esse ano? Como é que está isso? Quais são esses números, ministra? Olha, todos nós estamos aí dentro dessa organização, né, orçamentária, né? E nós também temos a nossa contribuição, mas nós conseguimos manter 2 coisas importantes. Nós conseguimos manter a Lei Aldir Blanc, os 15 bilhões da Lei Aldir Blanc. A única coisa que mudou foi o condicionamento, né, para o ente, né? Ele vai ter o segundo aporte dele, o próximo aporte dele, ou seja, outra parcela, ele vai ter acesso quando ele conseguir executar 50% da parcela que ele já tem lá, porque já existe uma parcela do ano passado da Lei Aldir Blanc. Então, nós conseguimos aí fazer um mecanismo mais adequado ao próprio acontecimento cultural. Vai dar mais qualidade para a execução dos editais, né? E melhor tempo de preparação para o gestor. Então, mas existe essa garantia, né, da Lei Aldir Blanc, e nós também estamos com não teve diminuição, por exemplo, para a Lei Rouanet, né? Nós continuamos lá com 2 bilhões e meio, ou quase 3, para os projetos da Lei Rouanet, que são mecanismos importantes, né? E agora, é claro que nós estamos nos adequando ao corte que houve, porque todos tiveram um corte, né? Nós não tivemos um corte agigantado, mas existe esse regramento. Todos nós do governo estamos aí buscando fazer um esforço para auxiliar esse gargalo fiscal que nós estamos atravessando no Brasil. Rádio Centro Minas, Curvelo, Lorena Lemos. Ministra, eu gostaria de saber como que o governo está agindo para incentivar as empresas privadas a apoiarem projetos culturais, porque, infelizmente, nem sempre as pessoas que querem fazer alguma manifestação, tem algum projeto, algum sonho, não conseguem tirar do papel devido a algumas burocratizações. Então, como que o governo tem incentivado as empresas privadas a apoiarem esses projetos culturais? Olha, nós estamos fazendo um trabalho, né, de manter diálogo com essas empresas, né? O secretário Nilton Menezes, que é o secretário da Secretaria de Formação, Economia Criativa, tem tido reuniões nos estados com as empresas desses estados, para justamente falar sobre os mecanismos da Lei Rouanet, falar da importância do incentivo fiscal e a importância também de como essas empresas podem usar o incentivo fiscal injetando na cultura. E que também isso possa ser feito sem a necessidade do mecanismo da lei. Cada vez mais nós queremos ver também as empresas fazerem suas ações culturais do seu próprio fomento, né, do seu próprio dinheiro. Então nós temos mantido diálogos com as empresas, sim, querendo captar novas empresas, principalmente nas regiões, nos estados, né, dando consciência do valor de aplicar, de investir na cultura. Liberal, Belém do Pará, Rodolfo Souza. Ministra, eu queria saber como é que a gente pode fazer para fomentar o audiovisual no norte e no nordeste do Brasil e que a gente não perca jovens para outras regiões do Brasil onde já tem o cinema e o audiovisual mais avançado. Nós voltamos agora justamente, Rodolfo, com uma política dos arranjos regionais, né? A secretária Joelma Gonzaga, a Secretaria do Audiovisual, juntamente com a Ancine, voltou com um investimento importante nos arranjos regionais, nesse novo plano anual de investimento no setor, né? Que foi deliberado recentemente. São 500 milhões, sendo que 300 milhões justamente para serem aplicados nas empresas regionais, né, nas regiões, e 100 milhões para São Paulo e 100 milhões para o Rio de Janeiro. A gente não pode desmontar nem parar o investimento nesses grandes centros que historicamente existem aí uma função, né, na indústria do audiovisual. Mas nós também temos sim essa missão de fazer com que nas outras regiões também os produtores tenham oportunidade, o setor tem oportunidade, né? São 12 mil produtoras que estão inscritas na Ancine e nós estamos pela primeira vez também tendo essa visão, buscando fazer esse apoio
a essa produção dos produtores regionais. São Paulo, Central de Notícias das Rádios Comunitárias, Rômulo Bonfim. Olá, ministra. Falta pouco, né, para terminar o ano de 2024, né? E o que os artistas, os fazedores de cultura podem esperar do Ministério da Cultura para 2025? Olha, o que podem esperar é que nós vamos continuar trabalhando com toda a seriedade, com toda a dedicação para que a cultura seja cada vez mais forte no nosso Brasil, para que a gente consiga mostrar, né, o nosso valor, tanto na questão humana, no sentido de você poder dar, né, trazer para a população brasileira que ama a sua cultura, né? Nós temos aí vários dados sobre isso. O povo brasileiro reconhece a cultura brasileira, mas também queremos fazer com que os acontecimentos culturais tenham cada vez mais audiência do nosso próprio povo, que o nosso próprio povo consuma a nossa cultura, que é importante. Isso nos fortalece como nação, nos fortalece também como ser humano e fortalece a nossa oportunidade de geração de emprego e renda, né? Isso é uma visão muito forte do presidente Lula. Quando ele me convidou para o Ministério, ele falou: eu quero que a cultura brasileira seja forte para fortalecer os trabalhadores e trabalhadoras e fortalecer a nossa diversidade cultural. Então nós estamos trabalhando com essa visão, fortalecer a diversidade cultural. Ministra, a senhora já falou aí um pouquinho dos planos para 2025, mas eu já quero me despedir, quero agradecer sua presença aqui. A gente já está na retinha final aí do Bom Dia Ministra. Queria deixar lá à vontade aí para fazer suas considerações finais, retomar algum ponto. Fique à vontade. Tá, eu vou só pedir depois que a assessoria aqui a Gabi, né, que é a nossa chefe da nossa comunicação, para até aproveitar e parabenizar, né, todo o sistema MIC, todos que estão comigo nesse momento, os secretários, o secretário Márcio Tavares, que é o nosso secretário executivo, o Francisco, chefe de gabinete, em nome deles aí, pedir aí a todos aí os que estão comigo nesse momento, o Ministério da Cultura, né, que a gente continue nesse empenho, né, os servidores, né, nós estamos também apoiando essa questão do plano de carreira dos servidores do Ministério da Cultura. É necessário, porque são pessoas tão dedicadas, né, que dedicam as suas vidas, né, tem gente que tem lá 40 anos trabalhando também. Então, dizer que para mim está sendo uma honra mesmo, esse momento, com todas as dificuldades, conhecendo os gargalos do Ministério, da execução das políticas culturais, né? E gostaria também de dizer o seguinte: os dados sobre o plano anual do cinema, nós vamos depois disponibilizar, né? Que nós acabamos de lançar há 2 dias atrás, foi anteontem, né? Nós tivemos a reunião com a Ancine, com o Comitê Gestor do Audiovisual, né, e o Ministério da Cultura, e deliberamos o plano aí com todas as direções para o fomento. Então nós vamos aí também divulgar isso, mandar para cá as notícias, se as pessoas querem saber os detalhes. Então eu acho importante colocar esses detalhes à disposição e dizer que o Ministério da Cultura está à disposição de portas abertas, né, ao diálogo. Eu acho importante, as críticas são importantes, a gente reúne isso, vê onde que estão esses gargalos, nós queremos resolver, nós estamos de coração aberto para todos esse momento, mas principalmente, né, agradecendo muito ao presidente Lula essa sensibilidade que ele tem com a cultura, desejando que a gente consiga passar por esse momento todo desses arroxos e ajustes, mas o Brasil é um país que tem muita potencialidade. Nós estamos vendo aí um retorno também da economia no sentido de investimentos internacionais importantes que estão sendo feitos no Brasil, e isso nos dá também esperança, né? Um povo bonito, um povo trabalhador. Então, esse que é a minha mensagem, dizer que nós estamos aqui à disposição, o Ministério da Cultura, de fortalecer o acontecimento cultural no nosso país como um todo. E eu também quero agradecer aí todas as rádios que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje, e também ao longo do ano a gente teve por aqui foram 58 programas, a gente teve 34 ministros aqui
nessa mesa, junto comigo e junto com rádios de todo o país. Então, quero agradecer muito a todos que passaram por aqui, por esse ano. Foi um ano muito bom, de muita informação. Quero agradecer também a nossa equipe aqui da EBC de Rádio, as rádios que estiveram com a gente, o pessoal lá do Switcher, toda a nossa direção, o pessoal que trabalha lá, que coloca esse programa no ar. Quero também agradecer o pessoal das redes, das nossas redes, do streaming, enfim, todo mundo que faz o Bom Dia Ministra, nossas produtoras maravilhosas que estão aqui, pessoal da SECOM, por essa parceria aí, nosso segundo ano. Quero dizer que em 2025 estaremos juntos aí na temporada 3, nesse novo formato aí do Bom Dia Ministro, e ao longo aí, a partir da semana que vem, você vai acompanhar aí a nossa retrospectiva com os melhores momentos da ministra Margarete e de todos os ministros que passaram por aqui. E pra gente fechar agora com chave de ouro, já desejando um excelente Natal para todo mundo, a ministra escolheu uma música. Eu queria que ela tivesse vindo com violão, né, ministra? Mas ela tá agora Deus. Tá focada lá como ministra, então ela escolheu uma música pra gente fechar. Por que essa música, ministra? Porque eu acho que é isso aí. Essa música tem uma mensagem muito, muito positiva, né? Pra gente acreditar na vida, pra gente se animar, né? Porque eu acho que o mais importante para a gente atravessar momentos difíceis é a gente saber que tem esperança, temos meta, temos possibilidades, temos qualidades, e eu acho que o Brasil tem mostrado isso também. Então nós estamos aí nesse momento. Quero aproveitar também e desejar ao presidente Lula muita força, saúde, né? Que eu acho que é um momento também que nós temos aí esse presidente, essa pessoa tão abnegada, que ama tanto o povo brasileiro, que quer fazer o melhor pelo seu povo. Isso para nós é muito importante, a ele, a Janja, né? Agradecer, e a todos os colegas também que estão nesse momento comigo também, né? Os ministros todos, toda a equipe do governo, que estão comprometidos com esse Brasil, que acredita nesse Brasil melhor para todos, tá? E agora é o seguinte, eu vou aproveitar e ainda vou dizer mais uma coisa. Olha, no Natal, né, dê de presente uma sessão de cinema, dê de presente, vá ao teatro. Excelente, né? Dicas de presente para o Natal. Presente inesquecível. Se você vai ao cinema ver um filme muito bacana, você vai ficar, aquele presente vai ser para sempre, né? Então vejam os filmes brasileiros, vejam os teatros, né? Apoie a cultura brasileira com as suas presenças, porque dá muito trabalho para fazer e a gente precisa que o povo vão conhecer os novos produtores, os novos atrizes, atores, né? O Brasil é fantástico nisso, e está em todo o Brasil aí acontecimentos culturais, né? De teatro infantil, nós estamos trabalhando nesse sentido também. Então apoiem a cultura brasileira com suas presenças, né? Nós fazemos, eu como artista agora falando, tudo que a gente faz é para o nosso povo. Eu acho que é um presente especial você levar alguém ao cinema ou ao teatro, né? E a música que eu quero oferecer, né? É uma música muito amada, é um samba. Eu sou uma pessoa animada, né? Baiana. Aproveitar e mandar um beijo aí para minha Bahia. E a música é a música Tá Escrito, do grupo Revelação. E é isso, então com Tá Escrito do Revelação a gente encerra o Bom Dia Ministro de hoje. Obrigada, ministra Margarete. Obrigada, querida. Até uma próxima, e a gente se vê então em 2025. Boas festas para todo mundo. Tchau. Se na minha palma da mão, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de